Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Estamos expondo o livro de Eclesiastes e hoje nós vamos tratar do capítulo 3. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem e vamos ler todo esse capítulo. Eclesiastes capítulo 3. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe poderá ou nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Meus amados, nós vamos conversar então um pouquinho sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Esse é um dos textos clássicos e talvez o mais importante poema escrito na história da humanidade sobre o tempo. Escrito pelo homem considerado mais sábio. E Salomão, ao escrever esse texto, certamente não está tratando aqui de fatalismo. Que o tempo impõe a você um destino cego e implacável e você não consegue escapar dele. Não é disso que ele está falando. Também Salomão não está falando aqui da tirania do tempo, que você está preso a essa tirania e não há escape nem janela de fuga. O que ele está dizendo aqui é que tudo segue a ordem estabelecida por Deus. Nós somos contingentes, nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, mas Deus, sendo eterno, onipresente, onipotente, onisciente, Ele está lá no futuro, no seu eterno agora.
Então Deus não é pego de surpresa. Deus não é colhido de surpresa. Nada surpreende Deus, porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo, conhece tudo. Então, o tempo para nós é uma sucessão de acontecimentos. Porém, para Deus, o tempo está na sua mão. O passado, o presente e o futuro. Tudo segue a ordem já estabelecida por Deus. Aqui Salomão vai usar 14 parelhas e 28 situações antitéticas, onde ele descreve os polos, nascer e morrer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ele está colocando os polos, porque entre os polos existe uma realidade. A vida. Você nasce, você vive, você morre. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. No intervalo do berço à sepultura, também tem a vida. E a vida é dinâmica. A vida nos surpreende, mas não surpreende a Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Bom, dito isso, vamos à primeira lição do texto. Primeiro, Deus não deixou o mundo à deriva. Olha o verso primeiro na parte A. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Não sugerido. Não supostamente determinado. Determinado. Pelo homem? Não. Por Deus. O que significa isso? Significa que há um planejamento. Os planos de Deus não podem ser frustrados, disse Jó. Então, há um planejamento eterno. Antes que o mundo existisse, esse plano já estava estabelecido. A história é o desenrolar desse plano. Então, no ponto de vista de Deus, tudo já está determinado. No nosso ponto de vista, não. Nosso ponto de vista, não, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no próximo ano, nem na próxima década, nem se estaremos vivos na próxima década, nem sequer amanhã. Então, tudo acontece por determinação de Deus ou, numa visão distinta, por permissão de Deus. Porque nem tudo que acontece é porque Deus em si está com a mão dele ativamente. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia trata da corrupção da raça humana. Deus alerta o homem desobedece. Deus pisa no freio, o homem pisa no acelerador. Chega uma hora que Deus tira o pé do freio e deixa o homem avançar assodadamente rumo à sua destruição. Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável. Então, quando você diz que Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável, não é que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus seja isso, mas Deus permite isso. E tanto a determinação quanto a permissão de Deus estão no macro projeto de Deus do tempo. Cada coisa tem seu tempo determinado. Diferente do pensamento, por exemplo, dos pensadores gregos, os epicureus. O que é que eles pensavam? A vida não tem sentido, a vida não tem propósito, não tem amanhã, não tem eternidade, não tem prestação de conta. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida não tem o mínimo sentido, o mínimo propósito. Diferentemente pensavam os estoicos, pensadores gregos. Não, a vida está marcada por um destino implacável, cego, inflexível, e você não pode mudar isso. É a teologia da Gabriela Cravo Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, então vou morrer assim e acabou. Não tem esperança para mim. Não, não é assim que Salomão está olhando a questão do tempo. Segunda coisa que vale destacar é que Deus não deixou o mundo sem propósito. A parte B do versículo diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
E tempo aqui, você bem sabe disso, que na língua grega, e aqui se você pega a Septuaginta, que traduz esse texto para o grego, tem duas palavras para tempo. A palavra cronos, de onde vem o cronômetro, o tempo em segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. E o tempo kairos, a palavra aqui não é cronos, é kairos. É o tempo oportuno, é o tempo azado, é o tempo onde as coisas acontecem na hora certa, com o propósito certo, para resultados certos. A palavra aqui não é cronos, é kairos. Deus faz tudo certo, no tempo certo. E se não está dando certo, é porque não chegou no fim ainda, porque no fim está tudo certo. Esse é o projeto de Deus para a questão do tempo. Terceira lição que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não é unidimensional. O que significa isso? Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da vida, mas não o Deus da morte. Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da paz, mas não o Deus da guerra. Não é isso mesmo que a gente pensa? Porém, Deus é o Deus da vida e Deus é o Deus da morte. Deus é o Deus do amor e Deus é o Deus do ódio. Deus ama o bem e Deus odeia o mal. Sabia que há coisas que Deus odeia? Então, Deus não está apenas ligado na sua providência à vida, mas também à morte. Não apenas à paz, mas também à guerra. Não apenas ao amor, mas também ao ódio. Ou seja, a soberania de Deus envolve todos os acontecimentos, em todas as dimensões. É disso que Salomão está tratando aqui. Salomão vê Deus no controle do tempo, equilibrando as experiências da vida. Porque a vida é composta de cores diferentes. Às vezes a cor rósea, às vezes é sombria. A própria morte, depois que o pecado veio, é uma bênção. Já pensou nisso? Você já pensou uma pessoa doente, decrépita, em cima de uma cama, se ela não pudesse morrer? É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, felizes, muito felizes, são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Para quê? Para que descansem das suas fadigas. Você já imaginou o que é um doente sentenciado a ficar doente, sofrendo dores terríveis, sem a possibilidade de morrer e descansar? Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da morte. Aliás, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nessas parelhas que começaremos a observar. Primeiramente, então, vamos começar com as parelhas que vai aí no verso 2. A abrangência do tempo nas diversas áreas da vida, do verso 2 ao verso 8. De tal forma que juntos, nascimento e morte, abrange toda a existência humana. Então vamos aos eventos mais importantes da vida no verso 2. Leia o verso 2 comigo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Então vamos pegar essa primeira parelha aqui. Tempo de nascer e tempo de morrer. É claro. Daqui a 120 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Eu estou sendo generoso, não estou? Há tempo de nascer, tempo de morrer. O que é importante entender é que Deus está presente no nascimento e Deus está presente na morte. Está lá no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Em outras palavras, é prerrogativa de Deus dar a vida e é prerrogativa de Deus tirar a vida. É por isso que Deus condena o assassinato. É por isso que Deus condena o suicídio. Por quê? Porque são prerrogativas divinas, tanto dar quanto tirar a vida. Vamos ver aqui
os três pares seguintes tratando de várias atividades dos homens, né? Tanto criativas como destrutivas. Então no verso 2 já começa assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você pode não só usar essa figura na agricultura, né? Você planta soja, você colhe soja. Você planta, você arranca. Nós podemos pensar isso também na arquitetura. Casas foram plantadas aqui e nós usamos essas casas. Essa semana essas casas foram arrancadas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Mas você poderia usar isso numa linguagem mais espiritual. Por exemplo, Deus plantou Israel como uma vinha. Está lá em Isaías 5. A vinha não produziu o que foi planejado para ela produzir, e Deus foi lá e arrancou a vinha. E mandou esse povo para o cativeiro. Então, vamos fazer uma outra aplicação. Nós estamos plantando, e compete a cada geração plantar, para facilitar a vida da futura geração. Se nós não cuidarmos dessa plantação agora, a futura geração vai sofrer. Por exemplo, vamos pensar agora na ecologia. Deus nos colocou aqui para lavrar e cuidar. Portanto, nós somos mordomos da criação. Se nós destruirmos o nosso ecossistema aqui, quem vai pagar essa conta? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tetranetos, as futuras gerações. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Versículo 3. Há um tempo de sentença de morte e há um tempo de assistência médica para evitar a morte. Em outras palavras, eu não tenho licença para matar. E eu não tenho poder de interromper a morte quando da parte de Deus ela chega. Você pode ir no Einstein, você pode ir no Sírio-Libanês, você pode ir nos melhores hospitais de São Paulo e do mundo. O cara pode ser o cara mais rico do mundo. Chega uma hora que o médico olha, a medicina não pode fazer mais nada. Chegou a hora. Nem tem dinheiro, não tem ciência, não tem nada que vai impedir que aquele ponto se consome. Versículo 3, ainda prossegue e diz assim: há tempo de derribar e tempo de edificar. É assim na vida. Se derriba para edificar. Você pega uma casa velha e bota no chão para construir uma casa nova. A construção civil em São Paulo está fazendo isso todo dia, toda hora. Chega lá, tem um monte de casa velha, ou casa até boa, num determinado quarteirão. Chega lá, compra as casas, bota tudo no chão e levanta uma torre. Mas isso não é só na agricultura, não é só na arquitetura, não. Isso é em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Por exemplo, você pega Deus destruindo a Torre de Babel. Você pega Deus dizendo para Davi assim: eu vou edificar uma casa para você. E quando Deus diz, eu vou edificar uma casa para você, Ele está falando de uma casa física. Ele está falando que vai edificar um reino que nunca vai terminar, de um rei que vai assumir o trono e nunca vai ser apiado do poder. Deus é o Deus que derruba e Deus é o Deus que levanta e edifica. Vamos ver os dois pares seguintes envolvendo a emoção humana. Olha o versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. As duas parelhas significam a mesma coisa, mas a segunda com um grau mais intenso. Você não só está agora rindo, você está saltando de alegria. E a vida é assim, né? A vida não é uma trajetória triste. A vida não é um funeral. A vida é uma festa de celebração.
Mas quem de nós aqui só teve alegria? Quem de nós aqui nunca chorou? Quem de nós aqui nunca teve um aperto, um nó na garganta? Quem de nós aqui já não atravessou noites insones, indormidas, com gemidos, com lamentos, com dores atrozes? Então ele está dizendo que há momento em que você está triste, e há momento que você está feliz. Há momento que você está pranteando, e há momento que você está exultando de alegria. Aliás, o cristianismo é a religião da alegria. Eu disse aqui num sermão recentemente, aliás foi na última segunda-feira, no Conexão com Deus, de que eu escutei lá na minha infância uma frase que me deixou muito perturbado por um tempo. E a frase foi esta: propósito de Deus na sua vida é você ser santo e não feliz. Eu concordo com a primeira frase, obviamente, sede santos, porque eu sou santo. Mas não concordo com a segunda frase, que não é propósito de Deus nos fazer felizes. E talvez quem entendeu bem isso foram os puritanos do século XVII, que escreveram os nossos símbolos de fé, lá na Abadia de Westminster, na Assembleia de Westminster, quando no Catecismo Menor faz uma pergunta assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu pego carona com John Piper, pastor batista, exímio escritor, que disse assim: o problema nosso não é a busca da felicidade, mas contentar-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Então eu posso lhe garantir que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Há tempo de rir, saltar de alegria, há tempo de chorar, há tempo de prantear. Porém, caminhamos para uma realidade onde diz a Bíblia que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Pois bem, agora há os dois pares seguintes que tratam de relacionamentos humanos. Versículo 5. Olha aí comigo: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Bom, se você pega o contexto de Israel, e Salomão escreve isso a partir de Jerusalém, você sabe que a agricultura em Israel primeiro, que é muito pequeno o território. Segundo, porque hostil o terreno. A maior parte de Israel é deserto. Terceiro, é que na maioria dos lugares onde se produz agricultura é cheio de pedra. Então tem que ajuntar pedra para poder plantar. Senão você não planta. Agora, e se alguém atirar pedra em você, você atira de volta? Não. Pegue essas pedras, faça um montão. Talvez para preparar melhor o seu terreno. Quando ele diz tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, é que a vida é feita de olá e adeus. A vida é feita, às vezes, de ajuntamento e de separação. E tem hora que uma separação harmoniosa é melhor do que uma convivência conflituosa. Foi o que Abraão fez com Ló, lembra disso? Meu filho, não dá mais. Então faz o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então na vida tem hora de abraçar e tem hora de parar de abraçar. Tem hora de dizer olá, tem hora de dizer adeus. Tem hora de dizer bem-vindo. Tem hora de dizer vai com Deus. Então é assim o tempo da vida, né? É assim.
Agora vamos ver os dois pares seguintes, dizendo respeito às posses. Versículo 6, olha aí comigo. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Na vida a gente faz assim, né? Vamos pegar uma coisa aqui. Na sua casa você compra coisa e depois você despacha essas mesmas coisas que você comprou. Não é assim que a gente faz? Tem hora que você faz uma faxina lá no seu guarda-roupa. Meu Deus, por que eu comprei isso? Eu nem usei, já estou mandando fora, deitando fora. Há coisas que parece que no momento são importantes, depois elas se tornam um estorvo. Tem hora de juntar, tem hora de despachar. Agora, eu gosto dessa ideia aqui, tempo de buscar e tempo de perder. A nossa geração precisa aprender o que significa perder. Tem hora que você precisa perder alguma coisa para ganhar coisas maiores. Deixa eu só dar uma ilustração. Por exemplo, talvez o que se chamou de resistência pacífica, ou resistência não violenta, não teria ocorrido se um menino, um rapaz, um homem chamado Gandhi não fosse jogado para fora de um trem, por causa da cor da sua pele. Talvez a segregação racial nos Estados Unidos não teria acontecido se não tivesse a ideia de não permitir que uma pessoa da cor A, ou B ou C assentasse nessa cadeira do ônibus. Tem hora que uma crise de perder pode ser a grande oportunidade para uma causa maior, para se ganhar um projeto muito mais robusto. Nem sempre perder é perder. Nem sempre ganhar é ganhar. Há tempo de ganhar, há tempo de perder. O par seguinte representa as várias atividades dos homens. Olha o versículo 7a comigo. Tempo de rasgar e tempo de coser. Rasgar as vestes em ocasiões de luto. E tem hora que você precisa pegar a agulha e a linha para costurar algumas fissuras que aconteceram nos seus relacionamentos pessoais e interpessoais. Mas mais, há tempo de estar calado e tempo de falar. Tem hora que o silêncio é de ouro, mas tem hora que não falar é uma omissão criminosa. Tem silêncio que é um pecado grave. Você ficar calado diante da injustiça. Por isso a Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O silêncio é muito bom. Via de regra melhor do que a conversa. Mais eloquente do que o discurso. Mas chega uma hora que ficar calado pode ser uma omissão terrível. Então há tempo de falar e tempo de ficar calado. É preciso saber, ter o discernimento para saber que horas você vai fazer cada coisa. Muito bem. E ele termina esta análise dizendo assim, versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tem hora que você precisa amar, tem hora não, sempre, amar o bem e aborrecer o mal. Nós vivemos numa sociedade que parece que está proibindo você de aborrecer o mal. Você tem que engolir o mal. Você tem que aceitar o mal. Você tem até que abraçar o mal como se bem fosse. E o texto está mostrando para nós que tem tempo de amar, mas tem tempo de aborrecer. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas você deve amar seu próximo.
Tem tempo de paz e tem tempo de guerra. E nós devemos ter uma guerra permanente contra o mal. Mas devemos ser pacificadores e promover a paz, porque somos súditos do príncipe da paz e somos agentes da paz, mensageiros da paz e pacificadores. Vejam vocês que Salomão está tratando do equilíbrio da vida. Do equilíbrio da vida. Não pode ser só uma coisa, não pode ser só outra coisa. Quem só ama e não odeia, fica torto moralmente. É como um remédio. O remédio é droga. E droga é veneno. Por que se torna um remédio? Por causa da manipulação, do equilíbrio das drogas. O equilíbrio delas produz para você um remédio. Se não houvesse esse equilíbrio, você poderia tomar e morrer, que é veneno. É assim na vida. Bom, dito isto, agora Salomão vai nos levar para aquilo que nós chamamos de as grandes questões da vida. E a primeira coisa que ele vai mostrar para nós, os versos 9 a 15, é a eternidade como uma realidade inegável. Você está no tempo, mas você está dentro de um macro projeto maior do que o tempo, que é a eternidade. Então, primeiramente, versos 9 e 10, leia comigo aí, por gentileza, vamos juntos. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. O que ele está fazendo aqui? É tendo uma visão secularizada do trabalho. E quando você tem uma visão secularizada do trabalho, o que você colhe? Frustração. Trabalho é uma benção? É uma benção. Foi instituído por Deus? Foi instituído por Deus. Antes da queda, depois da queda e depois da glorificação nós vamos trabalhar. Agora, o trabalho é uma benção de Deus, mas não um substituto de Deus. Vou repetir essa frase. O trabalho é uma benção de Deus, mas não um substituto de Deus. Quem buscar propósito da vida só no trabalho, se frustra profundamente. É isso que ele está tratando aqui. Segundo, a visão teocêntrica da vida traz esperança. Você pode ler o verso 11, a parte A comigo? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo Deus fez formoso, ao complemento, no seu devido tempo. Fora do devido tempo, parece que não é formoso. Agora você geme, reclama, esperneia, por exemplo. Está lá no livro de Gênesis, que com a providência carrancuda de Deus na vida de Jacó, o filho querido dele desaparece e as vestes do filho querido chegam na sua casa ensanguentadas. Qual a conclusão óbvia que um pai chega numa hora dessa? Bom, morreu vitimado por uma besta fera do campo. Bom, ele lamenta, ele chora, lamenta e chora. Aí passaram-se 13 anos, mais 7 anos, mais 2 anos, 22 anos. Quando a fome assola o mundo e chega em Canaã. Aí ele manda para lá os seus filhos para o Egito, que é o celeiro do mundo, às margens do Nilo. E aí um filho tem que ficar para trás, porque o chefe lá do Egito diz, olha, vai ficar um aqui. E vocês só voltem aqui com o irmão mais novo de vocês. Como é que chamava o irmão mais novo de José? Benjamim. Aí comeram tudo que tinham de comprado no Egito, aí acabou a despensa ficou vazia.
E não tem mais comida. E em Canaã não tem comida. Só tem comida no Egito. E aí o Jacó falou, não, meu filho não vai. O Benjamim não vai. O outro já ficou lá. O Simeão já ficou lá. De jeito nenhum. E aí começa a murmurar, começa a reclamar. Todas essas coisas me sobrevêm. Quando a coisa apertou mesmo, o Judá, que passa a ser o líder da família, disse, olha pai, tem uma coisa. Ou vai ou não vai. Que se o Benjamim não for com a gente, não adianta nem sair daqui. O cara não vai nem receber a gente. E tem uma coisa, se o Benjamim não for, vai todo mundo morrer. Morrer de fome. O Jacó está lamentando. Por que ele está lamentando? Porque ele não consegue alcançar o que de fato está acontecendo. Ele não enxerga na curva, ele não enxerga no escuro. Aquilo que ele está lamentando deveria ser o motivo da sua maior exultação. Então, o que o texto está dizendo para nós? Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No seu devido tempo. Então, calma um pouquinho, você está murmurando agora, chorando agora. De repente, aquilo que você pensa que é a sua maior tragédia, vai ser a razão da sua maior alegria. Às vezes o filho que está dando mais trabalho para você, vai ser levantado por Deus para ser uma grande bênção no mundo. Terceiro, a visão da eternidade dá sentido à vida. Versículo 11, prosseguindo na leitura, e eu prossigo aqui. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Deus pôs o que no coração do homem? Eternidade. O que significa isso? Significa que as coisas do tempo, por melhores que sejam, entre o berço e a sepultura, entre o nascer e o morrer, não são suficientes para dar pleno sentido à sua vida. E Salomão mesmo ilustrou isso no capítulo 2, versos de 1 a 11, quando ele vai buscar o sentido da vida e a felicidade, onde? Nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza, na música, no sexo, na fama. E em todas essas aventuras, o que ele colheu? Frustração. Não passou de bolha de sabão, de neblina, de nada, menos do que nada. Então, o fato de Deus ter colocado a eternidade no nosso coração significa que você e eu somos diferentes dos animais. Nós vamos ver daqui a pouquinho na sequência do texto. Os animais não aspiram o eterno. Eles não têm, como você e eu, uma alma imortal. Eles não têm uma relação de devoção e adoração com o Criador. Eles só são criaturas de Deus, mas jamais foram feitos filhos de Deus. E significa aquilo que Agostinho colocou na sua obra Confissões, que Deus nos fez para Ele, e a nossa alma só vai ter pouso seguro quando nós nos voltarmos para Ele. Se você perguntar ao homem mais rico do mundo, se o dinheiro dele o faz feliz, plenamente feliz, ele vai dizer não. Porque coisas não preenchem esse vazio que está dentro do seu coração, com o formato de Deus. Porque só Deus é eterno, e Deus pôs a eternidade no nosso coração, portanto só Deus satisfaz a nossa alma. Quarto lugar, a vida humana pode ser prazerosa no presente. Leia o verso 12 e 13 comigo, por favor. Vamos juntos? Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu preste atenção, o bem do seu trabalho, não é o bem do roubo, não é o bem da corrupção, não é o bem do dinheiro mal adquirido, da ilicitude,
da ilegalidade, da imoralidade, goza o bem do seu trabalho. Então a riqueza, que é fruto da bênção de Deus, o pastor Eval pregou isso aqui hoje, a bênção do Senhor enriquece. Agora, a riqueza que é mal adquirida, e a Bíblia condena essa riqueza, de gente que constrói a sua casa com sangue, de gente que constrói a sua fortuna corrompendo, sendo corrompido, e oprimindo, e saqueando o erário, ou saqueando os bens do próximo. Essa riqueza é maldita. Na linguagem de Tiago, é combustível que vai destruir a própria pessoa. Mas o que ele está dizendo para nós é que a vida não é um funeral, é uma festa. E que você é sábio se ao receber de Deus prosperidade, você saber usufruir essa prosperidade. Porque há pessoas, pegando carona de novo com o Arival aqui, que querem usufruir o que não tem. Aí sim encrencam com dívidas. E há pessoas que têm e não usufruem. E presta atenção nisso. Tem hora certa para usufruir. Tem gente que não usufrui enquanto pode. Aí chega uma fase da vida que a pessoa não pode usufruir mais. Ela não pode viajar mais. Ela não pode caminhar sozinha mais. E aí não adianta mais também. Então, é sábio, é sensato você desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Eu não estou dizendo esbanjar. Eu não estou dizendo ser perdulário. Eu não estou dizendo que você agora vai sair por aí fazendo farra. Eu não estou dizendo que tudo que Deus lhe deu é para você e só para você. Porque a Bíblia diz que você precisa ter prioridades na gestão dessas riquezas. Primeiro, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Segundo, cuidando da sua família. Terceiro, cuidando dos domésticos da fé. Quarto, cuidando de todos os homens. Quinto, até de seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Os reformadores tinham uma frase muito bonita, que dizia o seguinte: o mistério do pobre e o ministério do rico. Deus faz o pobre, Deus faz o rico. Por que Deus dá mais para um? Não é para ele reter com usura, mas é para ele distribuir com generosidade. Dentro desta distribuição de generosidade, Salomão está dizendo: usufrua, desfrute. E a Bíblia é tão sábia quanto a isso, que a Bíblia proíbe até você atar a boca do boi que debulha. Até o animal irracional, quando trabalha, precisa usufruir o fruto do seu trabalho. Pegar a ideia lá da fazenda, o vaqueiro que tira o leite da vaca e manda para o laticínio. O leite não é dele, a vaca não é dele, mas o fazendeiro não pode proibir esse vaqueiro de usufruir o leite que ele tira para o seu dono, para ele mesmo usufruir. A Bíblia diz isso. Então, se Deus nos dá fartura, é para nós usufruirmos, é para nós distribuirmos com generosidade. E a Bíblia promete: se você semear, Deus multiplica a sua sementeira. Porque a semente que produz não é a que você come, é a que você semeia. Pois bem, vamos olhar ainda que a vida humana está sob o controle divino. A vida humana está sob o controle divino. Olha comigo o verso 14. Você lê o 14 comigo? Vamos juntos? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe poderá acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, as ações de Deus aqui são, primeiramente, permanentes, durará eternamente. Elas são perfeitas em si mesmas, nada pode acrescentar, nada tirar. E elas são propositais. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Fechando esse ponto aqui, Deus está no controle do ciclo da vida. Verso 15, vamos juntos? O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se
ou o que se passou. Agora vamos entender isso aqui. A primeira frase do texto cairia dentro da filosofia cíclica da história dos gregos, o que nós não cremos. O que nós não cremos. Nós não cremos na visão cíclica da história dos gregos. Qual é a nossa visão cristã? A nossa visão cristã é que a história é teleológica. O que significa isso? Telos no grego é fim. Ou seja, a história caminha para um telos, para um fim, para um propósito, para uma consumação. E a consumação da história é a vitória de Deus e do seu povo. Mas ele corrige essa visão no finalzinho do versículo 15, quando diz: Deus fará renovar-se o que se passou. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus entra na história, que Deus interfere na história, que Deus muda os rumos da história que o homem pensa que está no controle. Exemplo. Pega o livro de Esther. Nós estamos falando agora do reinado de Xerxes I, ou Assuero, que governou de 486 a 465 a.C. No governo de Xerxes I, por influência de um homem chamado Amã, há um decreto assinado pelo rei Xerxes I para se matar todos os judeus de todas as 127 províncias de Israel. Bom, o destino está lavrado. A lei dos medos e dos persas não muda, nem o rei pode mudar. A lei é maior que o rei. Bom, então não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Aí Deus entra na história. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a última palavra não é do homem. A última palavra não é do médico, a última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é do rei, a última palavra não é do soberano, não é da corte A, da corte B, da corte C. A última palavra é de Deus. E Deus entra na história, reverte o quadro. Os judeus não só são poupados, mas recebem benesses por causa disso. Porque aquilo que o homem pensa que é o fim, para Deus pode ser o começo de uma nova história. Ele é o Deus da providência. Bom, vamos ao último ponto para encerrar. O julgamento de Deus, uma certeza inequívoca dos versos 16 ao 22. Primeira coisa que ele declara aqui é triste demais para nós. A injustiça desenfreada no mundo é um fato. Verso 16, leia comigo, por favor. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Meus irmãos, não é complicado isso aqui não. Eu leio isso aqui, parece que eu estou lendo Folha de São Paulo, Estadão. Que coisa impressionante. Debaixo do sol, no lugar do juízo, reinava a maldade. Quem está vestido de toga para ser guardião da lei, defensor da justiça, às vezes é a própria injustiça encarnada. E ele diz, e no lugar da justiça, maldade ainda, ou seja, potencializa a injustiça. A justiça em grau superlativo. De quem você esperava o quê? A prática da justiça. Isso é novo? Não. Isso é antigo. Lá no Salmo 82, aliás, é um salmo que vale a pena você ler com muita calma depois. Deus está se apresentando como juiz, está presente nas cortes, na hora do julgamento, e diz, eu estou aqui, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E Deus diz mais. Deus diz que esses juízes tomaram um partido. Você sabe que um juiz não tem partido. Qual o símbolo da justiça? É uma mulher vendada com a balança na mão. E por que essa mulher está vendada, símbolo da justiça? Porque o juiz não julga de acordo com a capa do processo, mas pelos autos do processo. Então Deus viu lá que os juízes tinham tomado partido. E que partido os juízes tinham tomado? O partido dos ímpios, o partido da injustiça.
De tal maneira que o inocente sai do tribunal culpado e o culpado sai como inocente. O bandido é herói, o herói é vilão. Eu sei que essas coisas não acontecem mais no Brasil, mas o texto está dizendo isso. Segundo lugar, o julgamento de Deus é inevitável. Versículo 17. Então disse comigo, aí ele está trazendo a coisa para ele. É uma convicção pessoal. Disse então comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito, para toda obra. Sabe o que ele está dizendo? Os tribunais podem cometer injustiça, e cometem. Mas haverá um juízo, haverá um juiz, haverá um julgamento justo. Para quem? Para quem? Para o justo e para o perverso. Nesse tribunal não tem como corromper o juiz com dinheiro. Nesse tribunal não tem jeitinho para escapar da lei. Nesse tribunal a justiça não será torcida. Esse tribunal já está estabelecido, o juiz já está escalado e o critério já está estabelecido, é com justiça. Terceiro, a morte é certa. Versículos 18 a 21. E eu preciso que você leia comigo, porque esse texto é muito completo, muito complexo, e alguém pode chegar a uma conclusão errada acerca dele. Então vamos ler juntos? 18 a 21, comigo. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Quando você lê isso aqui, você fala, isso é heresia, né? O homem não morre como morre o animal. Se você ler lá em Gênesis, Deus criou no sexto dia os animais. De que matéria-prima? Do pó da terra. O que Deus criou mais no sexto dia? O homem. E que matéria-prima? Pó da terra. E qual foi a sentença de Deus para o homem? Depois do pecado, Gênesis 3,19. Tu és pó, e ao pó tornarás. Um animal morre, foi feito pó, volta ao pó. O que está dizendo aqui é que do ponto de vista humano, só humano, físico, não há vantagem entre um homem e um gato, um pet. Tanto o homem quanto o gato têm fôlego de vida. E tanto o homem quanto o gato foram feitos do pó. E tanto o homem quanto o gato, quando morrem, voltam para o pó. Nesse aspecto humano, simplesmente humano, terreno, temporal, não há vantagem entre um e outro. Ambos morrem, ambos são feitos pó, ambos voltam para o pó. Está falando do ponto de vista humano. Nesse mesmo livro, capítulo 12, versículo 7, ele vai trazer a teologia completa. Porque sem essa correção, a gente poderia chegar a uma conclusão que o homem é só matéria, e aí os existencialistas estavam certo, morreu, acabou, não tem mais nada. Então, é a ideia dos epicureus, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas olha o versículo 7, 12, 7, leia comigo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então Deus fez 3 seres. Deus criou anjos, Deus criou homens, entenda que homem e mulher, e Deus criou animais, animais voláteis, animais terrestres e animais aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo, eles não morrem. Não tem funeral de anjo.
nem cemitério de anjo. Os animais só têm corpo e não têm alma. Eles morrem e acabou. Os homens têm corpo e têm alma. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Como nós somos dicotomistas, para nós corpo e alma são correspondentes, então quando o homem morre, o corpo que foi feito pó é pó, volta ao pó, o espírito volta para Deus que o deu. Então nós não somos iguais aos animais, só o somos do ponto de vista físico, material. Agora, no dia da ressurreição, só pode gente ressuscita. Pode cachorro, pode gato, pode papagaio, pode peixe, não vai levantar da sepultura. Bom, dito isto, vamos então à conclusão do texto. Versículo 22, volta lá para o capítulo 3, versículo 22. Leia comigo, por favor. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que ele está dizendo? A vida é bela. A vida é bela e deve ser recebida como um presente de Deus, e é legítimo você desfrutar do seu trabalho enquanto aqui você viver. Então viva a vida. Não murmure, não reclame, não lamente. Se você não está entendendo o que está acontecendo, é porque não chegou o fim ainda. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos abençoe e Deus nos edifique com esta palavra desta manhã. Amém. Vamos orar ao Senhor. Fique em pé. Vamos orar. Receba, Deus, a nossa gratidão pela Tua palavra, pela riqueza dela, pela instrução dela, pelas lições que ela nos traz. E edifica o Teu povo e fortalece a fé do Teu povo para vivermos uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Oramos com gratidão neste nome que é sobre todo nome, a razão da nossa vida e da nossa alegria, Jesus nosso Senhor. Amém. Pode assentar, daqui a pouquinho, culto das 11 horas.